Conquiste a sua autoridade na sua coordenação a partir do seu testemunho, a partir do seu exemplo, a partir de algo que nós vamos falar daqui a pouco, que é um dos mais importantes pilares da autoridade espiritual, que é a retidão. Irmãos e irmãs, a autoridade espiritual, ela é diferente de autoridade eclesiástica. Nós não temos um sacramento, que é um sacramento que foi dado aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, que é o sacramento da ordem. Recentemente, eu tive uma boa conversa com Dom Lanza, 1h30 de conversa, uma semana atrás, mais ou menos. E quando eu cheguei, tem uma coisa que eu gosto, é bispo. O respeito que eu tenho por eles, o respeito pela autoridade, é por aquele estado de graça. E eu não me lembrava que Dom Lanza era tão grandão. E aí, diante daquela autoridade eclesiástica, a gente fica ali, até de certa forma, acolhido, né, nos braços do pastor. E vocês conhecem bispo. Ele veio, deu a mão, eu fui, já dei um abraço carismático, até para já quebrar tudo que ia falar. O senhor não me conhece. Ele até estranhou. O meu bispo também, Dom Pedro, ele mal pega na mão da gente, ele é todo reservado. E esses dias também tive uma conversa boa com ele. Aí quando eu saí, ele veio e me deu a mão, eu fui, dei aquele abraço quebra-costela. Eu falei assim, não, Dom Pedro, eu sou carismático, o carismático gosta de abraçar, então o senhor me perdoa. Aí depois que eu abracei, ele até ajeitou o terninho dele assim. Mas a autoridade espiritual, nossa, é diferente, isso nós precisamos separar. Da autoridade eclesiástica é diferente da autoridade governamental. Mas independente da autoridade, eu queria trazer aqui algumas frases que são inerentes e importantes àquela condição a qual nós nos encontramos. A primeira delas, eu retirei de um livro secular, mas interessante, acho que muitos aqui de vocês já leram. Quem não leu, vale a pena ler, chamado O Monge e o Executivo. Quem leu esse livro aí? Levanta a mão. O Monge e o Executivo. Bom, não é, irmão? Bom, Jorge? Olha o que diz aqui o monge e o executivo. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a agirem conforme a sua vontade, a vontade do líder. A habilidade de levar as pessoas a agirem conforme a sua vontade. Eu não conheço a história de como começou esse espaço aqui. Não sei quando que nasceu e onde brotou no coração das pessoas aqui dessa diocese. Olha, nós vamos construir uma sede na Petúnia. Não vai ser em Guaxupé, não vai ser em Poços de Caldas, não vai ser em Passos, não será na terra do Jorge Alfenas, não vai ser em Paraguaçu. Tem alguém de Paraguaçu aqui? Não vai ser em Paraguaçu, não vai ser em Alpinópolis, nem no Barro Preto. Cadê o povo do Barro Preto? Oh, amém. Vai ser na Petúnia. Será na Petúnia. Agora, quem que começou a obra? Quem que começou a obra, Vivi? Esse você gosta, mas aqui, quem que era o coordenador da época? Olha a habilidade. Diocesano foi eu, na minha coordenação. Mas ela já existia com o grupo de oração da paróquia São Benedito. Começou com a paróquia. Ou seja, irmãos, Jorge já tinha lido o Monge Executivo, e ele teve a habilidade de, como coordenador, de levar as pessoas a comprarem essa ideia, a trazer aqui para essa diocese esse sonho que virou um projeto e que hoje se concretizou. Então, essa autoridade nós precisamos ter. Quem aqui passa por coordenações, aliás, passou por coordenações, é coordenador,
Tem hora que no nosso meio tem um monte de seca-pimenteira, aqueles que sempre tentam puxar para baixo, e a autoridade, ela vem exatamente disso que fala o livro, de você ser um vendedor de sonhos, como tem até um livro com esse título, de você levar as pessoas a comprarem a sua ideia, não com autoritarismo, com autoridade. Outra frase aqui, muito legal essa também. O bom líder é aquele que influencia as pessoas para chegarem a uma meta pretendida. O bom líder é aquele que influencia as pessoas para chegarem a uma meta pretendida. Padre Joãozinho, num livro que muitos também já devem ter lido, Como Formar Líderes. Vou repetir a frase, deixa ela cair no teu coração. O bom líder é aquele que influencia as pessoas para chegarem a uma meta pretendida. Aí a gente dá alguns testemunhos aqui. Eu vou dar vários testemunhos da situação da qual eu me encontrei recentemente, que era coordenando a Diocese da Campanha. Quando eu peguei a coordenação, eu percebia várias lacunas entre os servos na questão da formação. E tinha 10 anos que na Diocese não havia escola permanente de formação, a antiga escola Paulo Apóstolo. E lá nós somos 10 regionais. E aí eu, conversando com os coordenadores regionais, falei, gente, vamos fazer Paulo Apóstolo? Vamos fazer um calendário das 11 apostilas e ao mesmo tempo nós vamos ter formação lá em Passa Quatro, Itanhandu, depois em Carvalhos, etc, etc. O povo já começou, Cleiton, mas não vai dar certo. Cada lugar tem que se adaptar ao calendário da sua paróquia. Mas cada lugar se adapta ao calendário da paróquia de forma a ser obediente, mas de repente, em cada lugar, se você tem condição de fazer sábado e domingo, faz. Se não, começa domingo 7 horas da manhã e termina domingo 7 horas da noite, 8 horas da noite, quando estiver começando a tocar aquela musiquinha triste do Fantástico, lembrando que na segunda-feira de manhã a gente tem que acordar cedo. E aí, o seca as pimenteiras, não, mas isso não vai dar certo, não sei o que e tal. Eu falei, então vamos rezar. Que aí é o que diz uma outra frase aqui do Frei Elias Vela, naquele livro, O Líder de Fé, que é um livro que eu acho que hoje é essencial para todo coordenador. O Líder de Fé, do Frei Elias Vela. Vai anotando isso aí, irmão, você lê depois. Muito interessante, porque o Frei Elias Vela tem uma linguagem muito tranquila, muito fácil, uma linguagem que ao mesmo tempo é rica de teologia. E o que ele fala nesse livro? O bom líder é aquele que leva as pessoas para Jesus, não aquele que traz as pessoas para si. Então, naquele momento, eu estava sendo obediente a uma ordem do Senhor. E aí, aqueles que falaram assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Falaram, então vamos começar para ver se não vai dar certo. Quando veio a notícia, nas 10 regionais, nós tínhamos 940 pessoas fazendo escola permanente de formação. Aí veio uma outra ideia. Vamos fazer uma formatura no final do ano com essas pessoas. Na formatura, muita gente não pôde ir, nós fizemos uma diplomação de 780 pessoas. Irmãos, o que tinha de gente chorando naquela formatura? Gente que veio e falou para mim, Cleiton, eu achei que nunca ia receber um diploma na minha vida. E como isso me fez amar ainda mais a renovação carismática católica. Agora, muita gente achou uma loucura, mas ali, com autoridade, era necessário fazer as pessoas comprarem aquela ideia. Porque era uma ordem do Senhor para apacentar as nossas ovelhas, as ovelhas que Ele confiou à renovação carismática católica, levando até Ele. Irmãos, olha essa outra frase. A verdadeira liderança é exercida por aquele que quer ser visto e não ser visto. Diga para a pessoa que está do seu lado, o verdadeiro líder é aquele que quer
serviço e não ser visto. Amém? Ou seja, nós não somos líderes. A Viviane não assumiu a coordenação dessa diocese para ficar bem na fita com o Dom Lanza. Você não se tornou coordenador de grupo de oração para estar próximo do seu pároco, para aparecer em reunião de CPP, Você não se tornou líder, você não assumiu uma coordenação para ser reconhecido socialmente. Eu até falo o seguinte: lugar da gente ser reconhecido é no Instituto Médico Legal. É lá que é o lugar de ser reconhecido. Lugar de ser reconhecido não é na igreja. É o IML, que é o melhor lugar para reconhecer alguém. Quem quer? Alguém falou, é verdade, eu confirmo, irmão. Nós não assumimos coordenação para nos colocarmos na vitrine. Nós não assumimos coordenação para estarmos no palco, porque Jesus ele tem que ser o palco da nossa vida. Nós nos colocamos em coordenações, nesse estado de graça, para sermos servidores. O servo, como dizia o lema de São João Paulo II, enquanto Papa, o servo dos servos do Senhor, aquele que se põe totalmente a serviço. Amém, irmãos? E aí nós vamos então para Lucas, capítulo 22, versículo 25. Lucas 22, 25. Eu gostaria inclusive que você guardasse essa palavra. Eu vou dar um dever de casa. Que essa palavra ela fosse rezada por vocês nessa semana, degustada, saboreada, que você trouxesse essa palavra para a tua coordenação. Aqui é um itinerário de um bom líder, de um bom coordenador, daquele que possui a verdadeira autoridade espiritual, uma autoridade estabelecida na tua função. E Jesus disse assim: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Grifa isso aí, irmãos. Os que exercem sobre eles autoridade chamam-se de benfeitores. Aquele que é um bom líder é, antes de tudo, um benfeitor. Aquele que está a serviço para promover o bem, para fazer o bem. E aí diz assim: que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Seja como o servo. O que entre vós é o maior, torne-se como o último. Coordenação, autoridade, ela traz cruz. Quando nós nos colocamos a serviço, quando nós entendemos isso aqui, o sofrimento é muito grande, irmãos, numa coordenação. É ou não é? Quantas provações nós passamos. E é o Senhor sendo pedagógico, sendo cuidadoso conosco. E aí, como que essa autoridade, então, que nós já temos uma noção dela, como nós devemos ser, como nós devemos proceder, sendo servidores, sendo humildes, não querendo aparecer, uma autoridade conquistada de forma natural, uma autoridade não imposta, uma autoridade conquistada na capacidade de levar as pessoas a sonhar com você, na sua capacidade de convencimento, que não acontece com o autoritarismo. Que pilares sustentam espiritualmente essa nossa espiritualidade? Pegue comigo o primeiro desses pilares, Atos, capítulo 19, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo
11. Muito interessante isso aí. Essa passagem vai nos ajudar a entender o primeiro pilar da autoridade espiritual. O primeiro e um dos mais essenciais pilares da autoridade espiritual. Todo mundo conhece essa passagem, mas vamos então ler aqui alguns versículos. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que os lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos. E afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram, olha que interessante a tradução, inventaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam 7 filhos de um judeu chamado Quevas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Palavra do Senhor. Primeiro pilar da autoridade espiritual: intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Irmãos, não invoque o nome de Deus se antes você não fala com Ele. Não clame pelo nome de Jesus se antes você não falar com Jesus. Não fale de Jesus se antes não falar com Jesus. Por isso a oração pessoal nos leva à intimidade, e essa intimidade nos concede essa autoridade. Olha o que acontece no texto. Jesus, eu posso nem ouvir o nome dele. Paulo, eu sei quem é. E vocês dois aí, suas pragas. Aquele que não tem intimidade com Jesus e tenta forçar, ele sai estraçalhado da coordenação. Quantos coordenadores caíram, se perderam, porque a eles faltava exatamente essa intimidade. Eu lembrei da Juliana aqui, eu estava partilhando algo com ela, não sei quem mais estava. Eu vou pregar um retiro de carnaval na Diocese da Campanha. Começamos uma oração de batismo no Espírito Santo e tal, e todo mundo sendo batizado. De repente eu vou para o café. Aí alguém vai e fala para mim assim: Cleiton, o negócio está feio lá na sacristia. Tem uma menina que manifestou lá, o negócio está bravo. Só você indo lá. Eu falei assim: gente, meu ministério é pregação, eu não sou da cura e libertação. Não, mas não tem nenhum ministro de cura e libertação. Aí foi aquele velho ditado: não tem tu, vai tu mesmo. Aí eu chego lá, o trem estava feio, gente, mas feio mesmo. Vou poupar os detalhes. E o povo tudo assustado, aquele olhão arregalado. Detalhe, irmãos, a menina estava cantando no Ministério de Música. A menina era do Ministério de Música. Depois eu contar o que o Senhor falou no meu coração. O pessoal do ministério pode ficar tranquilo, viu? Não é porque é do Ministério de Música. Aí eu falei só, gente, vamos começar uma oração aqui, de libertação, forte. Eu só queria perguntar: está todo mundo aqui em estado de graça? Todo mundo que está aqui está confessado, tem rezado, tem a missa? Assim. Tá. Começamos a oração. 5 minutos de oração, a menina vira a cara assim, vai e fala para a outra: o que você está fazendo aqui, sua falsa? Todo dia você faz sexo com o seu namorado. Aí ela: eu vou ter que sair daqui.
Não, mas sai mesmo. Você está atrapalhando aqui o ambiente. Eu avisei. Irmãos, intimidade com Deus é o primeiro pilar. Intimidade com o Senhor, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Porque como que Ele vai poder configurar, conceder, dar a você autoridade, se você não o procura, se você não fala com Ele, se você não ora? Não saia estraçalhado da sua coordenação, não saia estraçalhado do teu estado de vida, do teu estado de graça a qual você se encontra. Dentro dessa questão também da intimidade com Deus, não dá para entender, para imaginar quem assume uma coordenação e não tem essa ligação forte com o Senhor. E aí, voltando no texto dos Atos dos Apóstolos, quantos também hoje em dia fazem isso aí? Um padre me chamou: Cleiton, tem um grupo de oração aqui, eu estava querendo trazer para a renovação. O grupo lota, enche de gente, mas é um pessoal que precisa ser acompanhado. E eu já tinha ouvido algumas histórias. Aí o pároco falou assim: vai lá um dia para você ver. Aí eu cheguei quietinho, fiquei lá no canto, quando de repente alguém me viu. Aí começaram lá aqueles burburinhos. Aí alguém já chegou e falou assim: você quer sentar lá na frente? Eu falei: não, eu estou aqui, vim participar do grupo. Gente, como é fácil lotar um grupo, hein? Lotar. De repente o menino começa a pregar, e aí o fundador do grupo de oração depois assumiu o microfone. Colocaram uma bacia assim na frente, e as pessoas começaram a levar foto, a jogar blusa, a jogar não sei o quê, e fazia, se ajoelhava diante da bacia. Aí vem o fundador do grupo. E na hora que o fundador do grupo começou a oração, ele começou a virar o olho assim. Aí alguém que estava do meu lado falou: ele está recebendo o Espírito Santo. Olha o nível, irmãos. De repente, o cara começou a ficar suado. E aí ele passou o lenço assim. E depois disse assim para o pessoal: no final, os papelzinhos que vocês pegaram aí, eu vou sortear o lenço. Vocês acreditam no trem desse? Aí eu pensei comigo, escondi o meu papel, porque eu falei: que coisa mais nojenta. Eu não vou levar esse trem para casa, não. Se eu fosse sorteado, eu não ia me manifestar. E aí, irmãos, você via o verdadeiro, que a gente chama, quem é do Ministério de Cura e Libertação aí, curandeirismo barato e lotado. Por isso que eu digo que é fácil você lotar um grupo de oração. Começa a fazer essas coisas. Não começa não. Vocês entenderam o que eu disse? Mas de uma forma muito forçada. Não tinha nada de espiritual, não tinha nada de autoridade, nada. Eu voltei lá para o padre, falei: padre, eu não quero aquilo lá para nós, não. Não, Cleiton, mas vocês precisam acompanhar. Eles não querem. Que aí acabou o grupo, eu fui conversar. Eram pessoas piedosas. Resultado. Hoje não existe mais o grupo, isso não tem muito tempo não. O homem que fazia isso, ele tinha sido um traficante, ele tinha uma história complicada na sua vida, ele tinha passado por várias clínicas terapêuticas, e a última notícia que nós recebemos aí em Varginha é que ele abandonou o lar, abandonou a esposa e está morando na rua, numa das praias ali do litoral norte de São Paulo. Saiu estraçalhado.
Quantas pessoas que você conhece que passaram por coordenações, que coordenaram você, porque não tiveram esse pilar que sustenta a autoridade espiritual, que é a intimidade com Deus, irmãos. O relacionamento com Deus. Diga para quem está do seu lado: nada faça sem o consentimento de Deus. Nada faça sem o consentimento de Deus. Amém? Segundo pilar, retidão. Retidão, santidade. E aí eu queria convidar vocês, quem não leu ainda, irmãos, isso aqui é um itinerário de santidade, um itinerário de vida cristã, exigida para nós nesse tempo. Eu me refiro aqui à exortação apostólica Gaudete et Exultate do Papa Francisco, sobre o chamado à santidade no mundo atual. O chamado à santidade no mundo atual. É uma leitura obrigatória. Eu não sei vocês, mas cada dia que passa eu fico mais apaixonado no Papa Francisco. Não sei como é que tem gente que fala mal dele. Aliás, agora virou moda, inclusive no nosso meio carismático, tá? Falar mal do Papa, criticar o Papa. Não sei de onde tiraram isso. Gente que diz que não gosta dele, fala isso abertamente. E aí você tem um Papa pastoralista como ele. Existem papas e papas. João Paulo II, que a maioria aqui pegou o seu pontificado, talvez seja o maior Papa da história. Bento XVI está deixando um legado teológico que só será comparado ao legado teológico de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Ele está escrevendo, não para de escrever, e olha que ele já escreveu muito, ele não precisava nem escrever mais. Agora, Francisco é um pastor, é o que a gente chama de um Papa pastoralista, de alguém que cumpre aquilo que os bispos disseram lá no início da década de 80, no documento de Puebla: um homem do mundo no coração da igreja, um homem da igreja no coração do mundo, e que não perde a sua santidade. Eu queria ler para vocês aqui um dos parágrafos que mais me chamam a atenção, da delicadeza do Papa Francisco, dirigindo a nós aqui. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Seja santo nas ocupações de cada dia. E aí ele continua: és uma consagrada ou um sacerdote? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Seja santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Olha que coisa linda. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o seu trabalho a serviço dos seus irmãos. És progenitor, avô ou avó? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Estás investido em autoridade? Em outras palavras, você é um coordenador? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais. Tem que aplaudir isso aqui. Isso é maravilhoso. E aí, se eu continuasse lendo, ele vai dizer ali o seguinte:
Sabe como que a santidade se materializa? Em atitudes mínimas. Sorria sempre. Nunca deixe de sorrir. Carismático, irmãos, não pode deixar de sorrir. A santidade, ela passa pelo sorriso. Mesmo que você esteja vivendo a meia-noite da sua vida, não deixe de sorrir. Engane o diabo. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, é enganar o diabo. Ele não consegue ler a sua mente, mas ele é muito esperto e ele lê o seu rosto. Se você está com o rosto sisudo, carrancudo, beiçudo, ele vai devassar a sua vida, te arrastar para a tentação, para o mal, para a desgraça. Por isso, Papa Francisco diz: sorria. Comece a sorrir. A santidade se materializa nesse gesto. Abraça os seus filhos em casa. Seja reto nas suas atitudes. Eu fui pregar numa cidade da Diocese da Campanha. A coordenadora foi e me chamou e disse assim: ô Cleito, você tem como ficar mais um pouquinho? Você tem como ir embora depois? Porque eu queria muito que você fosse lá em casa. Eu tenho um filho lá, você conheceu ele participava da igreja, foi nos encontros aí do Ministério Jovem, estava sempre com a turma, não quer saber de mais nada, só fica trancado no quarto. Será que ele gosta muito de você? Será que você não pode ir lá conversar com ele? Vá o Cleitinho lá. Entrei no quarto, o menino estava ouvindo música, sentei do lado dele, comecei a conversar, puxar um papo. Menino inteligente, cruzeirense como eu. Comecei a falar de cruzeiro. De cruzeiro nós fomos para a igreja. Falei: eu estou sentindo sua falta com a turma lá do Ministério Jovem. Falei: ô Cleiton, ó, eu me sentia bem demais no grupo lá. Mas eu vou falar para você, ó, esse modelo de igreja aí, eu não quero para mim não. Está vendo essa mulher que trouxe você aqui? Tem que ver o que ela é aqui dentro de casa. Bate porta toda hora, só fala com a gente no grito. Falta bater no meu pai. Lá na igreja é uma coisa, aqui dentro de casa é completamente diferente. Não tem paciência em nenhum minuto. Se você termina de jantar e não lava o prato imediatamente, ela já joga o prato no chão, já quebra e já manda você vir com a vassoura varrer. E foi falando, eu falei: quê? Eu falei: não, filho, você está certo. Olha, irmãos, ser santo na tua casa. Vamos falar disso na segunda pregação. Primeiro chamado. Eu falei para ele: mas não veja por esse lado. Vamos conversando com ele. Eu saí de lá. E aí? A minha vontade é falar assim: retira-te, serpente maligna. Eu falei para ela assim: e aí, não é ele que tem que mudar de vida, é você que tem. Falei mesmo. Ele me contou isso. Gente, a mulher não conseguia esconder a vergonha. Eu falei assim: não vai bater no menino, não. Não vai bater no menino. Ai, não, você não conta para ninguém, não. Eu pensei, um dia eu conto na pregação, mas não vou falar teu nome, nem a cidade, nem o seu bairro. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Escutem essa aqui. Eu tinha que fazer uma prova do mestrado lá em Alfenas. E eu estou saindo de Varginha. De repente, um acidente, quem conhece ali, na estrada de Elementos Paraguaçu. Fiquei parado um tempão. Vocês sabem como é que são essas coisas de horário, né? Aí, tá. Quando veio, conheço bem a estrada ali, Jorge. Você sabe, Paraguaçu, Alfenas,
15 minutos? Uns 15 minutos. E eu tinha 8 minutos para chegar. Eu fiz as contas. Eu cheguei em 8 minutos. E comecei a chinelar o carro. Quando eu chego naquele posto da polícia lá, eu corto. Quando vê um policial militar. Faz assim para mim. Parei o carro e falei, agora já era. Aí ele foi, documento, carteira. De repente ele olhou, um outro carro que eu tinha. Ele virou para mim e falou, por favor, desce do carro. Aí eu desci do carro e começou a me revistar. E aí eu estranhei aquela atitude do policial, virei, depois de tudo, ele falou assim, ó, vou te dar a multa aqui, R$1.480, R$1.490. Eu falei assim, eu só queria fazer uma pergunta, vou pagar a multa, por que o senhor me revistou? Ele falou assim, você está com um terço aqui no carro pendurado, eu vi que você está com 2 Bíblias no banco traseiro, eu estou te revistando porque eu achei que você tinha roubado esse carro, porque quem anda com a Bíblia, quem anda com o terço, o jeito que você estava dirigindo não é atitude de cristão. Conta isso com orgulho, não. Acho que eu estou vermelhinho aqui agora. Se pudesse me filmar. E ele estava errado? Quem estava errado? Aí eu chego lá na Unifal, ofegante. A prova estava marcada para 10 horas. Chego lá, a moça vira para mim e fala assim, uai, você não olhou no grupo do WhatsApp, não? Foi transferido para as 3 horas da tarde. Obrigado, Jesus. Amém. Primeiro pilar, qual é? Intimidade. Segundo, retidão e santidade. Dá uma pregação aqui o dia inteiro, um retiro no final de semana. Vamos para frente. Terceiro pilar, irmãos, fé. Fé. O que é a fé? Anota aí, é a autoridade colocada na prática. Fé é a autoridade colocada na prática. Quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? E por que Abraão é chamado de pai da fé? Vamos pensar em Abraão aqui. Abraão tinha autoridade? Sim ou não? Tanto é que foi chamado de pai de uma nação. Antes de falar de Abraão, primeira coisa, tem uma grande confusão no nosso meio. Antes de falar da fé, nós precisamos entender o que não é fé. Primeiro, irmãos, fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Eu acho que eu estou vivendo igual lá Santa Teresa d'Ávila. Estou vivendo o deserto interior, não consigo sentir nada. Parei de sentir tremelique, parei de sentir arrepio. Nunca repousei na minha vida. Não estou sentindo nada. Fé não é isso, irmãos. Fé não é sentimento. Você pode não sentir nada. Eu não sou de sentir arrepio nem tremelique, mas tenho certeza que sou um homem de fé. Dentro daquilo que é fé, que a gente já vai ver. Segundo, o que não é fé? Fé não é simplesmente acreditar em Deus. Tem um monte de gente que vive por aí, que diz acreditar em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Conheço gente lá do meu bairro, que tem tatuagem Sagrado Coração de Jesus na batata da perna, Sagrado Coração de Maria no peitoral, mas vive como se Deus não existisse. Um amigo meu recentemente estava vindo de uma vigília, rezando o terço na avenida, escuro, tarde da noite, de repente o ladrão vai e dá voz de assalto para ele. Aí ele assustou, o ladrão falou assim, rapaz, você está rezando o terço? Ele estava. Aí o ladrão tirou o terço do bolso e falou, o resto também aqui, ó.
Você veio contar? Eu falei assim, então, mas ele te roubou? Roubou! Roubou assim mesmo. Acho até, Jorge, que antes de sair de casa ele entregou o terço. Ó, o Senhor faz com que essa noite seja frutífera. Fé não é simplesmente acreditar em Deus. Fé não é pensamento positivo. Não tem problema ter pensamento positivo. Na renovação, conheço um monte de menina aí que, Cleide, reza para eu arrumar um namorado. Vocês já ouviram falar? Tem um novo grupo aí, Amém. Associação das Mulheres Encalhadas mesmo. Já ouviram falar? Aí, fica lá. Eu vou namorar, vou casar. Tem problema ter pensamento positivo? Sim ou não? Mas isso é fé? O que é fé? Diz a tradução literal da palavra. Fala para quem está do seu lado, pistis. Fala de novo, pistis. Do grego, fé. E o que significa? Como é que é a palavra mesmo? Amém. Imagina, hoje você chegar em casa, alguém perguntar o que você aprendeu no encontro, você vai falar? Já é alguma coisa. Fé. Na tradução literal da palavra pistis quer dizer fazer sempre a vontade de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 144. Pistis. É assim traduzido e assim está no nosso catecismo. A fé verdadeira é fazer sempre a vontade de Deus. Sempre. Aí a gente pega como exemplo Abraão. Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um dos 2 filhos de Taré. Alguém aqui cuida do pai ou da mãe que estão velhinhos? Tem alguém? Você, Zé? Quem, do pai ou da mãe? Pai? Ajuda a cuidar. Quantos anos tem o pai? Mora lá em Alpinópolis? Mora em Alpinópolis. 87 anos. E imagina o seguinte, Deus fala para você, você vai ter que sair de Alpinópolis e ir lá para Bogotá, na Colômbia. O que você faria? Seria difícil deixar o seu pai. Abraão deixa o pai dele velhinho, porque Deus dá essa ordem. E o que Deus fala para ele? Sai da tua terra e vai. Vai para onde? Ele nem pergunta. E detalhe, o tanto que isso era complicado, irmãos. Porque Abraão tinha uma terra, mas não tinha filho. E aí, se ele sai da terra dele, ele não consegue conquistar terra em outro lugar, porque não tem filho. Era assim que era a regra. Então, ele abandona o pai velhinho para fazer a vontade de Deus. Ele sai sem rumo para fazer a vontade de Deus. E aí, imagina a situação daquele homem, sem prole, sem descendência. Aí Deus vem e faz uma promessa para ele. Vou te dar um filho, viu? Sara, 91, 92 anos, mais ou menos. Tanto é que ela escuta e ela começa a rir. Aí Deus fala, tá rindo, né? Por isso que esse menino vai chamar Isaac. Vocês sabem a tradução de Isaac? Risada. O menino vai chamar risada. Gente, não vai colocar nome no filho de risada, pelo amor de Deus. Pode pôr Isaac. Mas a tradução de Isaac é risada. Literalmente risada. Tá rindo de mim? Então o menino vai chamar risada. Porque eu vou mostrar que eu sou o Deus, o teu Deus. Aquele que tudo pode. Nasce o Isaac. O filho da promessa. O menino que deu a Abraão a dignidade. Aí o que Deus fala para ele? Vai lá sacrificar o menino. Gente, vocês já imaginaram a cena? O Isaac deitado, Abraão com aquela peixeirona na mão. Vocês já imaginaram essa cena? E aí o que acontece? O anjo vai falar.
faz nada não. Porque não tem, em outras palavras, se fosse um anjo mineiro, ia falando, tem base com você não? Não tem base, tem base com você não. Olha a fé desse homem, e o tempo todo na sua vida, na sua história, fez a vontade de Deus, por isso ele se tornou o pai da fé. A autoridade espiritual, ela é dada a quem tem fé e que faz verdadeiramente a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, dentro da fé verdadeira. Vamos seguir aqui, irmãos. Por isso vamos testar a fé de vocês. Só um minuto. Diga assim comigo, fala o seu nome. Eu, nesse momento, tenho meu coração muito feliz por estar aqui na pregação do pregador mais bonito de Minas Gerais. Cadê a fé? A palavra não diz assim, que fé é a certeza daquilo que não se vê? Está vendo? Testei a fé de vocês. Só para descontrair. Seguindo, irmãos. Quarto pilar da autoridade espiritual. A obediência. Obediência. Diga para quem está do seu lado. Obediência é a verdadeira atitude e fonte de autoridade espiritual. Irmãos, e aí, nós, quando falamos de obediência, eu venho aqui e trago a vocês uma frase da beata Helena Guerra. Quanto mais fervoroso for o amor com que se obedece, mais obediência perde os espinhos. Repete comigo isso. Quanto mais fervoroso for o amor com que se obedece, mais obediência perde os espinhos. Entenderam a frase? Você já ouviu aquela história que dói obedecer? Não é verdade? Obedecer traz dor. Eu vou falar aqui para quem sabe muito bem do que eu estou falando. Talvez se eu estivesse pregando aqui no ECC, se eu estivesse pregando na pastoral familiar e outros lugares, talvez as pessoas não entenderiam muito bem isso. Mas aqui na Renovação Carismática, nós sabemos o quanto dói obedecer. Não é verdade? Quantas vezes nós, em obediência ao clero, obediência ao pároco, obediência aos coordenadores, nós tivemos que mudar aquilo que estava no nosso interior, no nosso pensamento. Foi dolorido, irmãos. Quando eu era lá, jovenzinho, 17, 18 anos, coordenador da Secretaria Marcos da Diocese da Campanha, e veio uma ordem do bispo que a gente não podia mais orar em línguas, não orar em línguas os grupos de oração. Houve um tempo em que isso foi proibido ali na diocese. Doía, porque às vezes você estava no grupo, vinha aquela vontade de externar aquele ardor no nosso coração, de começar a orar em línguas, mas nós somos obedientes. E quantas vezes nós conquistamos o espaço que nós temos hoje através justamente da obediência. Ninguém se perde por obedecer. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Por isso eu volto naquilo que eu dizia, não caiam na tentação de alguns segmentos, setores, de alguns movimentos até dentro da igreja, e tem entrado no nosso meio, que tem aí atacado a própria igreja, atacado os nossos bispos. Eu estava lendo Santa Catarina de Sena, o que ela fala do bispo? Da autoridade apostólica que pesa sobre ele. Não é comum
nós compactuarmos com essas pessoas que atacam o Papa. Atacar o Papa é um pecado gravíssimo. Nós recorremos em duas heresias quando fazemos isso. São atitudes heréticas. Anotem para vocês pesquisarem depois. Uma heresia chamada donatismo. Donatismo. Tem um guru de muita gente por aí que é um herege, um donatista, que ataca o Papa o tempo todo. E a outra heresia, o pelagianismo. São duas heresias entranhadas no coração da igreja. Oi? Quem perguntou? Pelagianismo. Donatismo e pelagianismo. Irmãos, claro que muita coisa a gente não concorda. E nós somos livres para não concordar. Mas nós não podemos ser cismáticos. Nós não podemos incorrer no erro de Lutero, de termos atitudes cismáticas, de sermos divisores, causar divórcio. Obedeça. Eu tinha um padre, um pároco, que ele mandava na minha paróquia e tinha coisas absurdas. Ele era da teologia da libertação ali, rasgado, petista roxo. Eu discordava de tudo, dos ensinamentos, das homilias, me incomodava, me fazia mal, mas eu nunca levantei a minha voz contra aquele homem quando ele estava no altar. Fora do altar, eu conversava, eu dialogava, eu tentava trazê-lo à realidade, mas enquanto estava no altar, e enquanto estava com a sua autoridade, ele ali, eu respeitava. Meu bispo, agora é mérito, um homem piedosíssimo, de grande santidade. Muitas coisas eu questionava, mas muitas coisas eu falava para ele. Jamais no movimento eu o expus, jamais junto aos carismáticos eu o ataquei, jamais eu fiquei em grupos de WhatsApp aí, disseminando ódio e discórdias em relação a ele. Não é isso que é uma vida de santidade. A palavra, ela é clara, ele está investido de autoridade. Investido de autoridade. Eu estou falando do bispo, eu não estou falando de instituição. Uma coisa é você questionar a CNBB, outra coisa é você questionar o bispo. A CNBB, a gente pode. A CNBB, mas também com zelo, com amor, não com ódio. Não com ódio. Falei já para o meu bispo, falei, o senhor tem que ser sal e luz lá na CNBB, porque está difícil. E ele é. Mas cuidado para a gente não manchar a esposa de Cristo. Não sermos movidos pelo ímpeto. Estava conversando esses dias com o professor Felipe Aquino sobre isso. E que bom descobrir que ele pensa exatamente da maneira que eu penso. Com zelo, com cuidado, a gente muda a igreja, com obediência, com as nossas ações, com o nosso testemunho. Eu acho o seguinte, me coloco como conservador católico, mas o conservadorismo passa também pela obediência, pelo amor, e é o nosso testemunho que vai transformar essa igreja, voltar a ser uma igreja dentro da pureza doutrinal, amém? Amém? Porque a pureza doutrinal ela não pode se perder, mas com correção fraterna, com obediência, nós alcançamos coisas maravilhosas. E o último pilar, está o tempo, né? Correndo. Unção, último pilar, a unção. A unção é dada pela obediência. A unção é dada pela graça de estado, pela autoridade espiritual, pela capacitação espiritual,
pela força. Olha o que diz o meu inspirador teológico, Bento XVI, num livro, aliás, uma trilogia fantástica, que é Jesus de Nazaré. Todo mundo tem que ler esses 3 livros. E ele fala assim: o poder terreno é sempre frágil e ambíguo. O poder terreno é sempre frágil e ambíguo. Somente o poder que se coloca a serviço de Deus e do bem se torna seguro, porque é revestido de unção. O poder terreno é frágil, é ambíguo, mas o poder que se coloca, aquele que se coloca na presença de Deus, fazendo a sua vontade, esse sempre fará o bem, porque estará revestido de unção. Como Brasília precisa de unção, como o seu prefeito, o seu vereador, os nossos governantes precisam de unção. É o que diz aqui o Papa. E unção é algo necessário no nosso estado de graça, na renovação carismática católica. Vou falar mais de unção no segundo momento. Vamos repetir então os pilares aí. Primeiro pilar. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Vamos repetir: intimidade com Deus. Força, gente. Retidão, fé, obediência e unção. Unção. Que aí a gente fala mais de unção no outro momento. Eu quero convidar você então a ficar de pé nesse momento. Com seus olhos fechados, se você quiser, claro, irmão. Nós vamos pedir aqui que nessa manhã o Senhor possa revestir a nossa vida, revestir o nosso coração, revestir a nossa alma, revestir todo o nosso ser com essa autoridade espiritual. Repete comigo assim: Senhor Jesus, Tu me conheces, tudo sabes de mim, das minhas limitações. O Senhor conhece o meu coração. Como diz a Tua palavra, o Senhor conhece até as profundezas da minha alma. O Senhor conhece quando me assento, quando me levanto. E por isso, as minhas limitações, o Senhor sabe aquilo que me impede de viver essa autoridade que nós chamamos de autoridade espiritual. Por isso eu te peço, se nesse tempo da minha vida eu tenho sido negligente na minha oração pessoal, me leve à intimidade com o Senhor. Nesse tempo, eu quero pedir, Senhor, que a minha vida seja movida conforme a Tua vontade, para que eu haja com retidão, seja testemunho para aqueles ao qual o Senhor me confiou. Eu quero ser, Senhor, obediente aos Teus mandamentos, à Tua igreja, una, santa, católica e apostólica. Obedecer, mas também às vezes questionar, mas obedecer, porque fazer a Tua vontade
é o que eu mais quero. Por isso, nessa manhã, eis-me aqui, Senhor. Renova em mim a tua unção, o teu poder, a tua autoridade, a tua capacidade, o teu dinamis, o dinamis do teu Espírito Santo. Renova em mim, Senhor, a autoridade que me foi conferida no dia em que eu dei o meu sim, em que eu escolhi estar nesse estado de graça, a qual o Senhor me colocou. Foi o Senhor que me escolheu, e por isso nessa manhã eu peço, reveste a minha vida de toda a autoridade, porque, Senhor, o meu grupo de oração precisa, a minha casa precisa, essa diocese necessita de homens e mulheres revestidos de toda a autoridade, uma autoridade nova, para que se realizem sinais, prodígios, manifestação do teu poder na vida de muitas famílias, dos jovens e da nossa própria família. E eu quero convidar então você, irmão, a erguer os seus braços. A imagem que vem no meu coração, escuta isso. Eu me lembro de um sacerdote que disse uma vez, confidenciou para mim, que o dia em que ele mais foi tocado por Deus foi no dia da sua ordenação sacerdotal. E a imagem que o Senhor me dava era de cada um de nós aqui, naquela posição que o sacerdote fica deitado, com o rosto em terra. E o Senhor falava ao meu coração, Ele estava na nossa frente, e Ele dizia assim: vocês estão pedindo autoridade, e eu lhes concederei, eu lhes darei essa autoridade, eu renovarei aqui a sua verdadeira vocação e chamado, a instituí-los e constituí-los como reis, profetas e sacerdotes meus. E o Senhor até fala mais no meu coração, irmãos, que as consequências do que vai acontecer agora, as consequências do que vai acontecer nessa renovação da unção do teu ministério, você sentirá em um breve espaço de tempo. A tua pregação não será mais a mesma, a tua formação não será mais a mesma, a tua intercessão será mais poderosa. Você vai orar por cura e libertação, e as pessoas serão curadas. O teu grupo de oração, ele será contagiado poderosamente pela unção nova que o Senhor nos concederá e já está concedendo nesse momento. Eu convido você a crer nisso, porque não sou eu que estou falando, eu creio piamente, poderosamente, que é o Senhor que se dirige a você agora através da minha boca, para dizer que Ele nos reveste agora com essa unção nova, que Ele nos reveste agora com essa nova autoridade espiritual. Talvez muitos aqui tenham até pedido ao Senhor isso. O Senhor fala no meu coração, você tem pedido isso, você quer voltar àquele tempo onde pelas suas mãos e pela tua pregação pessoas eram convertidas, vidas eram transformadas, vidas eram modificadas.
O Senhor diz para você: eu nessa manhã renovo o teu chamado, e junto com o renovo do teu chamado, eu renovo em você a autoridade que um dia eu lhe concedi, porque fui eu que te escolhi. Então erga os seus braços e vamos cantar, pedindo essa unção nova. Espírito Santo repousa. 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 Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre do começo. Espírito Santo repousa. Experimenta Espírito Santo a sombra do repousa. Altíssimo que está sobre esse lugar. Espírito Santo repousa. 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 Traz unção, canta. Traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo repousa. Traz unção, Traz unção. traz unção a nós. Espírito Santo repousa sobre nós. E ora em línguas. Ora, peça essa unção. Peça, peça, peça. Senhor, eu quero mais. Diga: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Teu Espírito. Sim, eu quero ir além. Eu quero ir mais. Eu quero ser santo. Vai dizendo: eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais. Mais unção. Mais, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais do Teu Espírito. Vem, vem, Espírito. Vem. Eu quero mais. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero dar a minha vida pelo Evangelho, a minha vida pela Tua causa, a minha vida por Ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, vem. Mais, 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 Senhor. Mais, manda o Teu Espírito. Eu quero mais, Senhor. Mais. Oh, yalalala, yalalala. Oh, yalala, 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 yalala. Oh, yalala, 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 yalala. Oh, yashiri, yalala, 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 yalala.